comitiva aqui do nosso governador do estado aqui, Carlos Brandão, aqui na cidade de Bacabal, e nós do canal não poderíamos estar deixando, né, de prestigiar esse grande momento aqui na tarde de hoje. Olha só, gente, a comitiva aqui, ó, chegando aqui nessa tarde tão importante aqui na cidade de Bacabal, e nós do canal não poderíamos, né, estar deixando de prestigiar esse momento tão importante aqui na tarde de hoje. Olha só, muitas pessoas mesmo, gente, ó,